And when they get sounds of Paz, irmãos, tudo bem? Todo mundo bem aí? Friozinho lá fora, calor aqui, tempo maluco, né? Irmãos, estou muito feliz. Muito feliz com aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, das nossas casas. Durante o louvor, o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração, porque às vezes saber a origem de algumas coisas nos traz um entendimento melhor e uma aplicabilidade melhor às nossas vidas. E eu penso isso sobre a palavra paz. Muitas vezes para nós a palavra paz, a paz significa ausência de conflito. Mas as Escrituras nos dizem, Yeshua disse isso, a paz que eu vos dou é diferente. A minha paz não é como a paz do mundo. E o termo que ele utiliza é o termo shalom. Então, enquanto para nós a paz ela pode significar a ausência de conflito, a paz que recebemos dele, o shalom que nós recebemos dele é um equilíbrio, mesmo quando tudo não está bem. Às vezes nós pagamos pela paz, às vezes é necessário pagar pela paz para se ter paz. Mas quando recebemos a paz, não que o mundo oferece, mas a paz que Ele oferece, é uma paz que repousa sobre a nossa vida e traz equilíbrio. E o Senhor, Ele começou a ministrar isso no meu coração, sobre esse equilíbrio, principalmente, sabe, durante o período do louvor, onde nós estávamos proclamando como igreja que nós somos teus, e nós vamos gastar a nossa vida. Meu irmão, gastar a vida é algo muito sério diante de Deus. E o salmista diz que quem pode subir ao santo monte do Senhor? Aquele que mantém a sua palavra, mesmo se isso trazer prejuízo. E às vezes subir a este lugar e ter prejuízo, porque você vai honrar a sua aliança, o seu pacto, a sua palavra, é ter paz. Eu vou subir em paz, mesmo quando tudo está dizendo ao contrário. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo num mundo quebrado. As pessoas estão quebradas. As pessoas estão doentes. Nós estávamos conversando com a banda essa semana e eu falado com a minha filha, e ela falando que muitos dos amigos dela, idade de 16, 17 anos, já tem pensamentos suicidas. E a gente vai fazer um estudo sobre a geração mais nova. Todos eles pensam na morte como uma paz, como um refúgio. Então nós estamos diante de um mundo quebrado, onde as pessoas estão quebradas, porque o mundo não pode dar a paz que elas estão buscando, a paz que estão buscando nas redes sociais, a paz que estão buscando em nomes, em artistas. E quando nós olhamos para essa geração, nós vemos uma geração que está buscando a paz, mas a Bíblia fala que existe o autor da paz, e ele tem um nome. O seu nome é Yeshua. Yeshua significa Deus é a salvação, é Ele que pode nos salvar. E quando Ele diz, a paz que eu dou não é como a paz do mundo, Ele está falando que quando você começa a andar comigo, vai repousar algo sobre você que vai trazer equilíbrio. Mesmo no conflito, mesmo na loucura, mesmo diante de um mundo que já está quebrado, vocês serão como luz, vocês serão como sal. Vocês estão aqui? E essa tem sido a minha oração, Senhor, que o Teu Espírito venha me guiar por este caminho, porque aquilo que nós vamos compartilhar nessa noite é exatamente sobre isso.
quando eu costumo ir para alguns lugares de carro, eu costumo ligar o GPS, mesmo quando eu sei o caminho. Porque muitas vezes o GPS, ele vai me mostrar, olha, trânsito elevado a não sei quantos quilômetros. E ele vai dando direções, sabe, para que você possa chegar em segurança, num tempo hábil no seu destino. E quando eu penso sobre isso, eu penso sobre a obra do Espírito na minha e na sua vida. Porque muitas vezes é assim, nos guiando no caminho. Só que muitas vezes nesse caminho a gente perde a rota. E muitas vezes nós entramos num lugar onde não tem como voltar. Então nós precisamos chegar até um próximo retorno e refazer o caminho. E a Bíblia ela fala sobre isso. E é o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Porque uma das propostas de paz que Yeshua nos oferece é justamente aquela que acontece no caminho de volta. E eu queria falar com vocês um pouco sobre isso, sobre o caminho de volta. Porque em Hebreus, no capítulo 10, diz que Yeshua, ele inaugurou um novo caminho. Ele inaugurou em sua pessoa, em seu sacrifício, um novo caminho. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, eu queria que nós lêssemos Isaías no capítulo 1. Que nós vemos o Pai falando algo muito interessante com o profeta Isaías. Muitas vezes nós olhamos para a palavra profética como algo preditivo. Mas a palavra profética, ela tem como função também ajustar o nosso presente. E é isso que Deus ele tem feito a cada encontro. Eu costumo dizer isso aqui, já falei muitas vezes, e vou continuar dizendo, o Senhor tem ajustado a nossa rota. A cada encontro, a cada palavra, a cada ensino. Por quê? Porque o caminho de volta, irmãos, é a jornada de uma vida. Não é um evento. Não se resolve num fim de semana. O caminho de volta é a jornada de uma vida. E voltando para o lance do carro, se eu perdi o caminho e o GPS ele me mostra, olha, você precisa fazer o caminho de volta, eu vou ter que considerar essa instrução. E eu vou ter que voltar até o ponto de origem, para que eu possa recomeçar e ir para o lugar certo novamente. Com mais zelo, com mais cuidado. Essa é a obra do Espírito na minha e na sua vida. Na nossa caminhada, o Espírito ele vai acendendo alertas. Olha, cuidado com isso daqui. Buraco à frente, problema à frente. Olha, cuidado com isso aqui. Ele vai sinalizando. E qual é o problema? Quando nós perdemos a capacidade de perceber o Espírito sinalizando as coisas. A gente corre o risco? Sim. Quando Ele fala e não ouvimos, quando Ele nos instrui e nós não nos submetemos, e todas as vezes nós estamos querendo fazer as coisas do nosso jeito. Eu quero fazer as coisas no meu caminho, no meu conselho. Irmão, se você perguntar para mim, Arroz, se você fazer as coisas no seu próprio conselho, vai dar certo? Eu posso te dizer com toda certeza, não. No meu conselho, nada vai dar certo. E é por isso que eu busco no Senhor. E ainda que eu pague o prejuízo, eu vou cumprir. Porque eu entendo que esse caminho de volta vai custar tudo. Tudo. Não custa só um domingo, irmão. Não custa só 2 horas dentro de um lugar. Não custa só 3 músicas. Não custa só um sermão. Custa tudo. Vai custar o seu sono, o seu recurso, vai custar a sua vida, dizendo, eis-me aqui. E quando nós olhamos aqui para o capítulo 1 do livro de Isaías, e eu queria começar deste ponto, a partir do verso 10, porque a tribo de Judá, ali o reino de Judá, eles estavam tão desviados da presença de Deus, que Deus olha para eles e fala, vocês estão exatamente como os sodomitas. Deus chama a tribo de Judá e fala, cara, vocês estão como os sodomitas.
Vocês estão totalmente fora. E Deus, ele fala algumas coisas interessantes para o profeta Isaías. Olha o que ele diz aqui. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Olha como ele chama a tribo de Judá. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Verso 12. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem vos requereu só pisardes em meus átrios? Isso aqui, meus irmãos, é pesado, porque eles ficaram em tamanha obstinação. Eu vou seguir o meu próprio caminho, eu vou seguir meu próprio conselho, eu vou fazer do meu jeito. Que quando chegava nos períodos solenes, onde eles tinham que se reunir em torno do nome do Senhor, prestar o seu culto, as festas do Senhor, eles queriam realizar tudo o que a tradição dizia. Porque na cabeça deles, se eu fizer aquilo que Deus está mandando eu fazer, Ele vai receber de qualquer jeito, porque eu estou executando o que Ele disse que é para fazer. E aqui o que Deus está falando é, não importa o que você está fazendo, se não tem medida de coração. Então Deus está falando, cara, vocês estão se reunindo em torno do meu nome, sacrificando em torno do meu nome, mas eu não estou. Vocês estão fazendo coisas para mim, sem a minha presença. E a pior coisa que a gente pode fazer é fazer coisas para Deus sem Deus. E a Bíblia nos mostra isso, que é possível fazer coisas para Deus sem Deus. E é por isso que nós olhamos muitas vezes para a igreja hoje e nós vemos coisas totalmente fora daquilo que Deus ensina nas Escrituras. E eu fico chocado com as coisas que eu vejo e meu coração dói. Porque muitas pessoas estão sendo levadas por esses ventos de doutrina, que Paulo nos alertou tanto. Tome cuidado com ventos de doutrinas. Ah não, mas porque aqui está no hype, porque aqui é legal, porque aqui é isso, porque aqui é aquilo. Ah, mas porque tem cura, tem isso, tem aquilo. Meu irmão, você pode ter o dom de cura e ainda assim ir para o inferno, sabia disso? Você sabia que você pode fluir, você pode profetizar e ainda assim não ser de Deus? Porque as Escrituras mostram que existiam pessoas que profetizavam em nome de Deus, tinham visões assertivas acerca das coisas, mas a Bíblia diz que esses eram falsos profetas. Então nós precisamos ter o zelo e o cuidado com a presença antes de tudo, porque senão nós vamos estar nos reunindo para sacrificar para um Deus que não está. Em nome de um Deus que não se faz presente. E esse era o problema, que Deus estava falando, conversando com Isaías. E ele continua dizendo aqui, verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. Deus está falando, eu não me importo, você está ofertando, não adianta, é vão. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova. Essas festas da lua nova são as festas do Senhor. As festas de primícia, o Pessa, sabe, o Shavuot. Está falando em Yom Kippur, Tabernáculo, está falando, vocês estão se reunindo em meu nome, mas eu não estou. Ele falou, quem chamou vocês para dentro dos meus átrios? Por quê? Porque tudo o que vocês estão fazendo é por tradição e não por relacionamento. Vocês estão fazendo porque tem que fazer e não porque vocês realmente querem a minha presença. Isso é muito sério, só que Deus, Ele fala algo muito interessante. No verso 18, na minha versão ele diz assim, vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor. E ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Tem até música sobre isso. Na minha versão está arrazoemos, mas algumas versões, e a que eu prefiro, acho que a NVI está assim, Deus ele faz uma proposta para Isaías, diante desse cenário totalmente fora. Deus ele fala assim, o Pai ele diz assim para Isaías, vamos pensar juntos. Essa palavra arrazoemos é, vamos chegar à razão juntos.
Deus ele faz uma proposta. O pai ele fez uma proposta para Isaías. Isaías, eu tenho uma solução. Vamos pensar juntos? Para de pensar por você. Para de seguir o seu próprio conselho. O pai está dizendo, vamos pensar juntos, e dessa forma, aquilo que era pecado vai deixar de ser. Eles vão parar de pecar. Aquilo que manchou, que não dá para que não dá para limpar, eu vou limpar. Aquilo que para a naturalidade é impossível, como o carmesim, a escarlata, não tem como tirar. Deus está falando, eu vou tirar. Eu vou fazer novo de novo. Pensar juntos é exatamente a proposta de fazer o caminho de volta. É Deus falando, e muitas vezes o Pai fala para mim e para você, e hoje Ele fala através de Cristo. Há momentos da nossa vida, irmão, que nós estamos em tamanhas trevas, que nós, a nossa capacidade, nós não conseguimos enxergar mais nada. E quando nós estamos nesse caminho, a gente começa a perder a esperança. Mas o Senhor disse ao profeta Jeremias que os meus pensamentos sobre vós são pensamentos de quê? Pensamentos de paz, pensamentos de bem, não de mal. Olha só, então quando o Senhor, Ele diz para mim e para você, vamos pensar juntos, Ele está falando, deixa eu te mostrar as coisas na minha perspectiva. Sabe por quê? Porque no seu jeito não dá mais certo. Porque no seu jeito vai te manter neste nível que você está, e Deus quer te levar a um nível superior. Deus quer te levar além. E nessa vida real, nesse tempo, porque Yeshua disse isso, que a vida eterna é que te conheçam, Pai. Então sabe qual é o segredo da vida eterna? Conhecer ao Pai, você saber, você tem um Pai, você não é órfão. Você não é órfão, você tem destino e você tem origem. Você tem alguém que te dá identidade. E nesse caminho de volta, que tem um nome, Ele pega na nossa mão e nos leva até alguém. Quem é esse? Quem é esse? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Nós cantamos sobre isso aqui, nós já profetizamos sobre isso. Quem é Ele? É Ele que pode nos levar até o Pai. Porque a cerne da mensagem do Filho foi essa. Eu preciso trocar essa mentalidade de órfão que vocês têm. E trazer a consciência de vocês que vocês têm um Pai. E isso é maravilhoso. E quando Deus, Ele começa a falar com Isaías que ele está cansado do sacrifício. Ele está cansado dessa religiosidade, dessa tradição. E ele fala, vamos pensar juntos. Deus já estava revelando para Isaías o futuro. Deus já estava revelando para Isaías o seu filho. Os 5 primeiros capítulos do livro de Isaías, é Isaías batendo em todo mundo. Isaías estava ali. Meu irmão, Isaías era um profeta, mas também era um estadista. Foi alguém que Deus levantou no meio da política para ser voz para aquele tempo. Então, às vezes nós pensamos o profeta, o cara que vive na caverna, o cara que está ali, escondido, e de repente vem para a cidade, fala alguma coisa e volta e some. Eu imagino na vida de Isaías ali trabalhando, sabe, discutindo nas suas reuniões, nos seus negócios, tocando algo aqui, tocando algo ali, e de repente Deus aparece e fala, ei, você vai ser portador de uma mensagem. E tudo muda na vida dele. Mas Deus não fala, eu vou te tirar do que você está fazendo, você vai ser voz dentro do que você está fazendo. E muitas vezes nós com a nossa mente entenebrecida, deixa de ser voz naquilo que Deus já nos colocou, no trabalho, na faculdade, em casa. Porque nós começamos a viver pela síndrome de Adão. Qual que é a síndrome de Adão? Se esconder. Toda vez que você ouve a voz, cadê você? Você vem e corre. Não, Senhor, deixa eu aqui no meu ministério atrás dos arbustos. Cadê você?
Deus não está se importando com o que você fez, porque na medida que você caminha com Ele, Ele vai te aperfeiçoando. Deus não te chamou porque você sabe alguma coisa. Não. Ele te chamou porque Ele já viu aonde você vai chegar, se você permanecer nele. Não é porque sabemos, não é porque podemos, é porque nós precisamos dele. E na medida que nós servimos a Ele, na medida que nós nos submetemos, Ele vai nos transformando. E é nesse caminho, estamos juntos? É nesse caminho. E é maravilhosa essa proposta. Porque o Senhor está sempre nos convidando hoje por meio do seu Espírito. Imagina nos tempos de Isaías, não tinha Espírito Santo, irmão. As manifestações do Espírito eram eventuais, o Espírito Santo era eventual. Ele vinha, fazia algo e ia embora. Não permanecia. Por isso que Hebreus 11, ele dá tantas ênfases àqueles que vieram antes. Porque, meu irmão, era na força do braço. Hoje nós temos o Espírito. Você tem um Espírito que te consola. Você tem um Espírito que te conforta. Você tem um Espírito que te instrui. Mas antes, os heróis da fé, era tudo na força do braço. Deus falando para Abraão, sai do meio da tua parentela, da tua casa e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Terá, pai de Abraão, ele era construtor de ídolos, havia vários ídolos. Então imagina Abraão na casa dele, cheio de ídolos, e de repente ele ouve uma voz. E ele olha para aquele monte de boneco e ele fala, ué, qual desses aqui falou comigo? Já parou para pensar nisso? Ele chega no pai dele, pai, eu ouvi uma voz, e o Terá sabe. Eu acho que não foi nenhum desses. Eu que fiz. Dei ouvidos. Então, pai, mas está falando que eu preciso ir embora para um lugar que ele não me diz qual é. Porque muitas vezes a nossa vida vai ser assim. O Espírito Santo, ele vai nos desafiar a ir para um lugar onde nós não sabemos, fazer algo que não sabemos. E ao mesmo tempo, aquele que envia pode ser aquele que impede. Porque quando nós nos submetemos ao Espírito, é Ele quem decide. Por exemplo, Paulo um dia, acorda bem cedo, conjecturando aqui, eu vou pregar em tal cidade. Paulo está ali todo empolgado, juntando seus mantimentos, suas coisas, já preparando sua comitiva, vamos para tal cidade. Diz que quando ele sai de casa, o próprio Espírito Santo de Deus diz, opa, parou? Você está querendo ir para onde? Não, eu vou pregar as boas novas, vou continuar a missão, eu estou indo por todo mundo e pregar o Evangelho. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo de Deus disse para Paulo, não. Por quê? Você está indo no teu conselho, você me perguntou? Deus, mas eu vou pregar as boas novas. As boas novas te pertencem ou é a mim? É por isso que Paulo diz em suas cartas, eu sou um pregador do Evangelho de Deus. O Evangelho é de Deus. O Evangelho é de Cristo. Não é de Paulo. Não é da Gezero. Não é do Fábio. O Evangelho é de Deus. Então nós nos submetemos como família ao Evangelho de Deus. E esse Evangelho vai nos transformando de dentro para fora. E esse Evangelho, mesmo que nos desafia, nos encoraja, muitas vezes nos impede. Para que a gente possa se desenvolver e avançar. E é isso que Deus estava falando. E Yeshua, quando ele começa a caminhar a sua mensagem, ele começa a incomodar, porque ele começa a fazer com que os seus discípulos pensassem com ele. E isso batia de frente, totalmente, com a tradição farisaica da época. Vamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Estamos juntos? Está tudo bem aí? Marcos, capítulo 2. A partir do verso 13. Vamos partir do verso 13.
Amém? Marcos 2, eu vou ler aqui a partir do 13, diz assim: de novo, saiu Yeshua para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. 14, quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Yeshua, ele estava pregando, que ele passa diante de um coletor de impostos. A gente já sabe que esses caras, os republicanos, eles eram odiados pelos judeus, porque eles eram um povo judeu que cobrava de judeu. Então imagina, né? Você está traindo o rolê. Aqui, Corinthians, que é isso, meu irmão? Oh, rapaz, tentando me envergonhar aqui. Copinha é verde aqui, né? Entendi. Dando uma moral aqui, né? Me provando. Então ele olha para o coletor de impostos e fala: me segue. O cara, beleza, seguiu. 15, achando-se Jesus à mesa, e o cara, Yeshua vai até a casa desse cara. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas, os fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Então olha só, os caras começam a se escandalizar com Yeshua na mesa desses caras. Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? 17. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, e aqui é a chave: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Que lição a gente aprende aqui, meus irmãos? A primeira delas: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Aquele que pensa muito de si, nada é. E Yeshua está vindo para esses. Às vezes nós buscamos a nossa vida porque hoje nós temos sido condicionados a isso. Ande com 5 melhores perto de você que você vai ser powerzão também. Não, se assente com aqueles que não sei o quê, porque você vai ser, entendeu? Vai mudar sua mente e tal. É legal isso, a aplicabilidade pode até funcionar, mas quando nós estamos falando sobre o reino de Deus, meu irmão, não estabeleça filtros. Se Deus te enviar, diga sim, eu vou. Porque Ele não está procurando o melhor. Ele está procurando o pior. Olha para a vida de Paulo. Paulo foi um perseguidor. Paulo, ele estava com o ofício para matar os crentes, em nome de Deus. E Paulo estava cheio de razão, na sua própria razão, no seu próprio conselho. Qual foi a vingança de Yeshua? Você vai me servir e ser mais louco do que esses que você matou. Você vai fazer mais do que eles. Eu vou te constranger com amor. Às vezes a maneira de Deus se vingar é te amando. Meu irmão, posso falar para você, não há nada mais pesado do que a gente ter uma vida de pecado e descobrir o amor de Deus. Não há nada mais pesado do que Deus te bater com amor. Você na sua mazela, na mentira, na idolatria, sabe, na tenebrosidade, no pior, e Deus falar: ei, você mesmo, eu te amo. Não, Deus, mas cara, não dá. E Deus falando: dá. Porque foi eu que fiz você. Você não se fez sozinho. Você não é obra do acaso. Você não foi um improviso nesse mundo. Eu pensei em você. Você sabia que a raiz da palavra desígnios é desenho? Os desígnios de Deus, os desenhos de Deus. Deus desenha o seu projeto. Deus desenha o seu propósito. Porque Ele é o Criador, Ele é o Autor. Ele cria. A sua especialidade é criar. E a Bíblia diz que a especialidade de Deus é criar a partir do nada.
Do nada Ele cria tudo. Das trevas Ele cria a luz. No início diz que não havia nada e a partir desse nada Ele fez tudo. Você acha que Ele não pode mudar a sua vida? Você acha que Ele não pode mudar a minha? Aquilo que eu escondo, aquilo que eu não deixo ninguém ver, aquele quartinho bagunçado que eu não deixo ninguém acessar. E o papai está dizendo para mim e para você, vamos pensar juntos, deixa o meu filho te levar para mim. Um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho. Porque quando nós pensamos sobre isso, nós falamos sobre arrependimento. E existem duas formas da gente entender arrependimento. E eu gostaria de passar um slide para vocês sobre essas duas aplicações sobre a palavra arrependimento. Sobre a visão hebraica dessa palavra e a visão grega. Olha só, a palavra arrependimento no hebraico, ela significa retorno. Em outras expressões, fazer o caminho de volta. E é um elemento muito utilizado no judaísmo, porque ele representa a expiação de pecados. Então, essa palavra techuvá, ela é muito utilizada num determinado período que eu vou falar um pouco para vocês hoje. Então, olha só, na mente do hebreu, se arrepender é você voltar para a origem, voltar para aquele momento da queda. E você refazer o caminho. Então você faz o caminho de volta e você recomeça. Agora, na mentalidade grega, metanoia, que significa de forma original mudar o próprio pensamento, no entanto, pode também significar arrependimento ou remorso por um erro cometido. Penitência, transformação essencial de pensamento ou de caráter, ou uma transformação espiritual. Então, para a mentalidade grega, você mudar a sua forma de pensar já é o suficiente. Então, para o grego, quando ele pensa se arrepender, muitas vezes ele está baseado na culpa. Meu irmão, arrependimento e culpa são duas coisas diferentes. Culpa gera remorso. Culpa nos leva ao ministério dos arbustos. Eu vou me esconder. Arrependimento nos desperta a responsabilidade de se tornar santo para honrar aquele que se fez santo por nós. Arrependimento não é você viver com a culpa. Arrependimento é você assumir a responsabilidade. Eu sou responsável. Então eu vou voltar. Eu vou voltar para Ele. E como nós podemos fazer isso? Yeshua, a tua palavra diz que você é o caminho que nos leva até o Pai. Eu queria um voluntário aqui. Amém. Poxa, cara, você... Caraca, Leone, eu sabia. Eu estava olhando para você que eu sabia que você já ia... Isso aí, você é Yeshua, amém? Yeshua bonito, olha aqui, gente, esse Yeshua aqui. Yeshua de G0, vai. Então imagina, o Pai está lá, techuvá, e eu estou aqui na caminhada. Ele é o novo e vivo caminho. Ele está falando, o caminho é vivo, Ele está vivo, amém? Ele não morreu. No terceiro dia Ele ressuscitou. Então na nossa jornada com Ele é, filho, me ensina a chegar ao Pai, porque a tua palavra diz que você é o caminho que nos leva até o Pai. Então Ele vai pegar na nossa mão, cara. E Ele vai nos levar. Só que muitas vezes eu posso tropeçar. A síndrome de Adão vai me fazer voltar para esse lugar. E aí Yeshua fica assim. E aí? O que Ele vai fazer? A palavra diz que Ele está no tabernáculo eterno, oficiando a Deus 24 horas por dia, por toda a eternidade. Ele está na eternidade. Falando com o Pai sobre mim, sobre você, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai voltar. Ele não vai desistir. E eu, no meu arrependimento, eu vou assumir um compromisso com aquilo que Ele fez. Porque esse caminho de volta, Ele conquistou aqui. E Ele vai pegar na minha mão de novo e vai falar, vamos?
Vamos lá. O Pai está lá, você vai chegar, você vai conseguir. E Ele vai me apresentar o Pai. Obrigado, irmão. Você é top. Palmas para o Leone, irmão. O nosso Jesus dessa noite. E vai nos levar ao Pai. E no Pai, o Pai ele vai revelar a sua paternidade, o seu cuidado. E vai nos revelar nossa identidade. Essa é a obra do Pai, do Filho e do Espírito. O Espírito nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. E Yeshua nos tomando pela mão e nos levando. Em vida ele disse para Pedro, quando Pedro perguntou: Yeshua, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. E quando ele nos ensina, e aqui vai apertar um pouco, para mim e para você, eu sei disso. E quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, ele nos ensina algo poderoso que às vezes passa batido. Porque a gente no nosso orgulho, né, no nosso orgulhinho, a gente quer ser perdoado, mas nunca quer perdoar. E eu estou falando isso por experiência própria, irmão. E tem coisas que o Senhor me desafiou a perdoar. Todo mundo passa por isso. Ninguém é super santo, amém? E na oração do Pai Nosso, primeiro, ele está falando que o Pai é de quem? Então ele fala assim, quando vocês orarem, orem ao Pai. Pai Nosso. Isso foi um escândalo, porque ele chamou Hashem de Pai. Todo mundo já ficou com a orelha em pé. Opa, peraí, é isso? Está quebrando o protocolo. Ele é Pai e não é só meu, é de todo mundo. E dentro dessa construção de oração ao Pai, ele fala, santo é o seu nome, só que ele chega num determinado momento e ele diz, Pai, perdoa eles na medida que eles... E está aí o nosso calo. Porque às vezes a gente chega diante de Deus, cheio de culpa, cheio de remorso. Deus me perdoa, e a retórica vai ser, você perdoou? Aquele que te ofendeu? Aquele que te feriu? Então, como eu, que sou justo, posso te perdoar? O que o Pai está nos dizendo depois da cruz é, o perdão já está lá, o problema é que você está com dificuldade, por orgulho, de voltar lá e se comprometer. Isso é se arrepender. Porque antes, tudo acontecia por meio de rituais. E eu queria mostrar mais um slide para vocês aqui, sobre esse tempo aqui. E é especificamente nesse tempo mesmo, entre setembro e outubro. Porque quando nós olhamos para o calendário bíblico, nós vemos que entre o mês de setembro e outubro havia e ainda existe uma festa do Senhor, que ela é dividida, é o terceiro período que ela é dividida em 3 pontos, e isso tem a ver com o tabernáculo de Moisés, que Deus mostrou para Moisés. E eu queria... Não tem aí? Então eu vou explicar. Amém? Tamo junto. Então, olha só. Vamos na prática aqui. Para a gente entender um pouco o que está falando em Hebreus, no capítulo 10, acerca desse novo e vivo caminho. Porque a Bíblia diz assim, que Yeshua, através da cruz, depois do seu sacrifício na cruz, o véu se rasgou. E nós podemos entrar com esperança num lugar aonde, pela tradição, ninguém podia entrar. Então Deus, ele estabelece festas, temporadas, e dentro dessas temporadas, que são as mesmas que ele estava falando com Isaías, ele estabelece um período específico que acontece entre setembro e outubro. E esse terceiro período, ele é composto por 3 partes. A primeira se chama Yom Teruah, que é o toque da trombeta. E esse toque da trombeta é um chamado ao quê? Ao arrependimento. É o chamado ao arrependimento. Então, no determinado período, quando aparece a lua nova, então começa-se essa festa. Eles tocam a trombeta e diz que todo o povo fica alerta e eles entram num estado de contrição e arrependimento. Depois dessa festa, e essa festa ela é muito interessante porque ela marca também o calendário Ano Novo, a partir da criação, no calendário judaico. Que é um ano novo a partir da criação do homem, ou seja,
dentro desse período de arrependimento, Deus estabelece um novo tempo. E meu irmão, eu posso dizer para você, o arrependimento nos coloca não só num novo caminho, mas também num caminho melhor. Num caminho melhor. Por isso que é tão difícil se arrepender. Parece que a gente quer fugir do novo. O novo assusta. Quer assustar alguém? Fala, olha, você tem algo novo diante. Trabalho novo, função nova, não sei o que fazer, estou assustado. Na nossa jornada com Deus é a mesma coisa. Imagina Abraão, só sai, só vai. Já Deus falando para Abraão, só vai, cara. Como assim? No caminho eu te falo. Mas eu não estou nem te vendo, só vai. Mas qual foi o prêmio de Abraão? Se tornou pai da fé. Pai da fé. E em ti você vai se tornar pai de multidões. Nós somos resultados nós somos resultado desse passo de fé de Abraão. Você sabia disso? Nós somos resultado do sim que Abraão deu para um Deus desconhecido que ele nunca viu. Então, Deus ele fala assim para Moisés, Moisés, você vai construir um tabernáculo, porque a minha presença vai habitar entre vocês, e quando minha presença estiver com vocês, vocês vão obter favor, vocês serão livrados, porque é o meu desejo habitar entre o meu povo. Então Deus, ele fala assim para Moisés, Moisés, você vai construir um tabernáculo exatamente como eu vou te mostrar. Aí quando nós olhamos para a carta de Hebreus, nós vamos entender que Yeshua está ministrando ao Pai nesse mesmo tabernáculo que Moisés viu, só que fez uma réplica aqui na terra. Olha que interessante isso. E dentro desse período, dessa festa, depois do Yom Teruah, da festa de trombetas, começa-se então 8 dias, 7, 8 dias de arrependimento, que se chama Yom Kippur. A palavra Kippur significa expiação. O que é expiação? É quando, por meio do sangue, do sacrifício, Deus perdoaria o pecado do povo. Então, Deus ele fala assim para Isaías, Isaías, nem nos átrios você pode entrar. O tabernáculo de Moisés, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte era o átrio. O átrio aqui, a galera, nós estamos aqui no átrio. Ó. Todo mundo aqui no átrio. Nós estamos aqui. O átrio é essa parte. É onde tinha o sacrifício, é onde eles traziam as novilhas, é onde eles traziam os bodes, e ali eles eram sacrificados pelo pecado do povo. A carne era colocada num altar que se chamava holocausto, altar de holocausto, ela era queimada, e diz que quando o sacerdote colocava a primeira oferta, ele não podia acender esse lugar. Diz que vinha um fogo do céu e o próprio Deus acendia a primeira chama. O que é o átrio? O átrio é a nossa carne, é onde a carne tem que morrer. O átrio é o lugar onde nós matamos a nossa carne. É onde nós sacrificamos. Porque Hebreus 10 vai falar isso. Eu quero sintetizar aqui essa passagem. Diz que nós somos sacrifícios vivos. Paulo vai falar a mesma coisa em Romanos 12. Que nós somos sacrifícios vivos e nós não podemos nos conformar com o presente século. Mas nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Paulo está falando sobre a mesma estrutura. Então diz que nesse lugar havia esse sacrifício. Eles pegavam o sangue e o incenso e levavam para dentro do santo lugar. O santo lugar era onde ficava a menorá, é onde ficavam os pães, é onde ficava ali a mesa dos pães e o altar de incenso. Nesse lugar só podia entrar o sacerdote. E o sacerdote, ele preparava um ambiente para alguém mais elevado, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era alguém meio que especial nisso tudo. Porque ele tinha que se consagrar o ano todo. Porque se ele tivesse pecado, Deus não aceitaria o pedido de perdão do povo. Então, olha só o ritual. Então, diz que esse cara, ele poderia se apresentar diante de Deus aonde? No Santo dos Santos. Então ele era o único que poderia atravessar o véu e ir para esse lugar. E diz que quando ele aspergia o sangue do sacrifício em cima da arca de Deus,
ele aspergia em cima da tampa da arca, que se chamava propiciatório. E o que significa propiciatório? É Deus se tornando propício ao seu povo mais um ano. Mas qual o problema disso? Deus disse para Isaías: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Deus disse a mesma coisa para Davi. Deus disse a mesma coisa, e Yeshua disse: o meu pai não quer sacrifícios, o meu pai quer obediência. Porque o ritual, o rito, as formas de fazer as coisas, fazem com que vocês, por tradições, acreditar que vocês estão ganhando algo de mim. É a performance, é barganhar com Deus. Deus, eu te dou isso, e aí você me perdoa. Eu te dou isso e você vem com a sua presença. E o Senhor está falando: não, a única coisa que eu quero, vamos pensar juntos. Assuma a responsabilidade. Volta para mim. Faz o caminho de volta. Se arrepende de fato. Quando João Batista começa o seu ministério, qual foi a cerne da sua mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Yeshua começa falando a mesma coisa. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E qual era a mensagem hoje? Arrependei-vos, porque o Filho está voltando. Nós precisamos fazer esse caminho de volta. E o engraçado, porque quando ele se assenta à mesa desses publicanos, agora voltando para o Evangelho de Marcos, isso escandaliza. E Yeshua, ele já repreende os caras dizendo: mas eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Vocês estão escandalizados porque vocês se movem por rituais. Agora o jogo virou. Eu estou me assentando à mesa com eles, trazendo uma boa nova. E que boa nova é essa? Só vai haver mais um sacrifício, mais elevado, de muito mais valor, valor inestimável, definitivo, perene. Ninguém vai poder quebrar esse sacrifício. Ninguém. E quando isso acontecer, o véu vai se rasgar. E todos poderão entrar. Todos poderão entrar. Todos. Não é agora pelo que sabem. Não é através de sacrifícios de animais. Não é através de tributos. É com a sua vida. Eu vou me tornar oferta por eles. Olha isso. Deus, para se tornar legal no mundo, envia o seu Filho, o Criador da matéria, para que ele pudesse entrar no mundo de novo, que deu para mim e para você. Porque ele não pode quebrar a sua própria lei. Então, para que eu possa entrar no mundo que eu criei e dei para você, o meu Filho vai se tornar matéria, e ele vai entrar e vai salvar você. E vai salvar tudo. E vai restaurar algo que se perdeu. Vocês foram embora de casa e nunca mais voltaram. Já percebeu que quando nós começamos a esfriar com Deus, na nossa jornada com Deus, nós começamos a duvidar das coisas que nós já vivemos com Ele? Sim ou não? Ou é só comigo? A gente começa a duvidar daquilo que já ouviu, das promessas que já ouviu. Você, será que é para mim? Será que foi comigo mesmo? Será que... Primeira coisa que acontece é o afastamento. Sabe, é quando você é enviado para uma terra e você se alimenta tanto dessa outra terra que você esqueceu o gosto da sua origem. E você começa a tomar a forma do lugar que você está. Então, o pai, por meio do filho, envia o seu filho e fala: ei, volta, você não é daqui. Por que você está amando o mundo? Por que você está amando a terra? Você está se tornando parte dela, você não é daqui. Você sabia que você não é daqui? Somos aliens. Você não é daqui. Paulo disse isso: a minha pátria não é daqui. A palavra pátria é pater. Ele está falando: o meu pai não é daqui, eu também não. E Yeshua me ensinou isso. A sua pátria, o seu pater, a sua origem não é daqui. Nós não somos daqui. Por isso que em João 1 vai dizer que no novo nascimento, através do Espírito Santo de Deus, você já não é nascido da carne. No seu DNA agora tem o nome de Yahweh.
no seu DNA carrega o nome do seu pai, porque ele diz, não nascidos da carne, da vontade da carne ou sangue, mas agora nascidos do Espírito. Agora nascidos do Espírito. Não mais submetidos às vontades da carne, como Paulo fala em sua carta aos Romanos, mas agora debaixo da vontade do Espírito, vivendo a plenitude do Espírito. Você está aqui? Nós precisamos desejar isso ardentemente, para que a gente possa dar continuidade a tudo aquilo que a gente experimentou. Eu digo isso em especial a vocês que estão aqui, que participaram do Face to Face, porque eu sei que vocês viveram algo maravilhoso, mas às vezes a gente se depara com a vida real, e a gente fala, caraca, e agora? Será que eu consigo estabelecer aqui aquilo que eu vivi lá? Espírito Santo, Ele pode, porque uma chama se acendeu dentro de cada um de vocês, e agora a sua missão é nos incendiar, que estamos aqui, esperando, sedentos para te ouvir o seu testemunho. E essa é a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor, em constante, sabe, em constante vida no Espírito, a vida do Espírito pulsando em nós constantemente. Você está aqui? E é isso que Yeshua vai falar. Por quê? Porque quando ele fala sobre isso e os caras ali naquela mesa se escandalizam, olha só o que ele vai falar a partir do verso 21. E às vezes a gente não entende esse texto. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Yeshua está falando, eu estou fazendo algo novo que vocês não estão entendendo. Porque para vocês é a tradição, é um método, e eu estou falando da vida na mesa. Ele está falando, eu estou trazendo algo novo, é nessa mesa que ele fala sobre isso. E aí ele continua dizendo aqui, ó, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Sabe o que o arrependimento provoca em mim e em você? Uma troca de odre, para que Deus possa derramar o vinho novo. Você está aqui? Quem deseja trocar o odre nessa noite? Eu quero trocar o meu odre, irmão. Eu quero trocar o meu odre. Eu quero esse vinho novo. Eu quero esse algo novo que o Senhor está dizendo que vai fazer. Eu quero com toda a minha força. Com toda a minha força, eu quero isso. Yeshua, ele está dizendo assim, olha, vocês se tornaram odres velhos e eu estou trazendo algo novo. Então, quando ele fala sobre isso, ele não está só falando sobre uma carga do Espírito, ele está falando sobre arrependimento. Ei, vocês precisam fazer o caminho de volta. Vocês se perderam. Vocês estão escandalizados porque eu estou sentado à mesa com esses caras, mas o que eu estou fazendo é pegando na mão deles e trazendo eles de volta para o meu Pai. Por isso eu costumo dizer que o arrependimento é a obra de uma vida inteira. O arrependimento, irmão, vai levar a vida toda. Nós vamos aprendendo com essa dinâmica de Deus. E através disso nós podemos entrar neste lugar. Hebreus 10, agora vamos para Hebreus 10. Hebreus no capítulo 10. Senhor, nos convence, Pai, por meio do Teu Espírito. Convença-nos, Senhor, por meio do Teu Espírito, da justiça, do pecado, do juízo, Senhor. Não é nós, Pai, não é nós, nunca foi, Senhor. Não é o nosso conhecimento, não é a nossa força. Nós queremos nos submeter a Ti. Nós queremos nos submeter a Ti, Senhor. Oh Espírito Santo, começa a falar com o Senhor aí no teu lugar. Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh. Espírito Santo que pairava sobre as águas desde o início de todas as coisas. Ruach de Deus que pairava numa terra sem forma e vazia, onde só havia caos. Espírito de Deus
nos convença agora, Senhor. Espírito de Deus que encheu aquele lugar em Atos no capítulo 2, que de repente ouve-se um som como de um vento forte, impetuoso, encheu todo o lugar. Espírito Santo, começa a encher este lugar também, Senhor. Porque, Senhor, nós estamos aqui como uma família sedenta. Sedenta, Senhor, por esse caminho de volta, por essa techuvá. Senhor, voltando, Pai. Senhor, sendo convencidos desse caminho de volta. Espírito Santo, começa a falar com cada um aqui agora, nessa noite. Senhor, começa a ministrar o interior de cada um, Senhor, de cada um, Pai, do maior ao menor. Começa, Senhor, a trazer iluminação às nossas mentes. Senhor, começa a mexer naquele quarto bagunçado da nossa vida. Espírito Santo, entra nesse lugar. Se você tem coragem de dizer para o Espírito, abra a porta, então abra a porta e fala: Espírito, entra nesse lugar aí. Se você tem coragem, diga para ele: Espírito Santo, entra nesse lugar que eu escondo, que olho nenhum pode ver. Entra nesse lugar e começa a me convencer, Senhor. Conversa, Senhor, esse processo, Pai, porque a conversão também, Senhor, ela, Senhor, acontece no arrepender. Senhor, no confessar que nós precisamos, e nós precisamos fazer esse caminho de volta. Senhor, nós não queremos nos mover por sacrifícios, mas por obediência. Obediência à Tua palavra, Senhor. Obediência à Tua palavra. Espírito Santo, nos ajuda na nossa fraqueza. Senhor, as Escrituras dizem que o Senhor revela a Tua força na nossa fraqueza. Estamos cegos, pobres e nus diante de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, começa a ministrar, Senhor, os nossos corações. Começa uma obra de dentro para fora. De dentro para fora. Continua orando ao Senhor. Continua falando com Ele. Eu vou ler esse texto, mas você continua em espírito orando ao Senhor, porque eu quero reivindicar este pacto de Hebreus 10 agora, nessa noite. Continua falando com o Senhor. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios fazia recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, e agora sobre mim, sobre você, continue falando com o Senhor. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. Quem entrou no mundo? O Filho. Antes um corpo me formaste, e não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Olha o que Yeshua disse: então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. É o Filho dizendo isso. Para fazer, ó Deus, a sua vontade. Depois de dizer: como assim, mas sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos, nem oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes. Então acrescentou, olha o que o Filho disse para o Pai: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova o primeiro para estabelecer o segundo. E é nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Yeshua, nós reconhecemos o teu sacrifício, Senhor. Nós reconhecemos o teu sacrifício naquela cruz, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, o teu sacrifício. Deus, Tu és o sacerdote, Senhor. Tu és o sumo sacerdote que está neste lugar, ministrando todos os dias acerca da nossa vida, Senhor.
Sim, Senhor. Essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes a inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. É esse sacrifício que nós reconhecemos, Senhor. É este caminho de volta que nós queremos fazer. E eu queria encerrar, eu queria te convidar a ficar de pé e ministrar sobre sua vida nessa noite. Nós queremos ministrar sobre vocês. E eu queria ministrar acerca daquilo que está escrito nos evangelhos, no evangelho de Lucas. No capítulo 15. Porque quando eu estava escrevendo essa ministração, e o Pai já estava falando comigo há alguns dias, muitas vezes a nossa jornada é como um filho pródigo. Muitas vezes nós somos pródigos diante do Senhor. Nós somos como aquele que decidiu viver a sua própria vida. Meus irmãos, olha aqui para mim, e é algo muito sério isso, porque quando nós olhamos para esse texto, nós deixamos passar algo muito importante. Meu irmão, para você ter acesso à herança, o que precisa acontecer? Para você ter acesso à herança, o que precisa acontecer? Primeiro, você precisa ser filho. E depois, quem precisa sair de cena? Seu pai, sua mãe precisa morrer. Então, quando o filho pródigo, ele chega para o seu pai e diz assim: pai, antecede os meus termos, me dá a minha parte. Sabe o que ele estava dizendo para o seu pai? Você morreu para mim. Todas as vezes que pulamos etapa por falta de paternidade, dizemos para Deus: Deus, você é morto para mim, me dá a minha parte. Você sabia disso? Todas as vezes que um filho ele quebra o seu pacto com o seu pai de sangue, ele está dizendo para o pai. Toda vez que um filho ele diz para o seu pai: eu não vou te ouvir, vou seguir meu próprio conselho. Sabe o que está acontecendo no coração dele? Você morreu para mim, dá a minha parte. Eu quero fazer do jeito que eu quero. Todas as vezes que nós não submetemos, todas as vezes que nós não nos submetemos a uma palavra, sabe, de instrução, por rebeldia, sabe o que nós estamos fazendo? Você morreu para mim, não preciso te ouvir. Você morreu para mim, por que você está me dizendo algo? Me dá a minha parte, deixa eu viver do meu jeito. E Yeshua em Lucas 15, ele está falando dessa parábola porque ele começa a mostrar para eles a sua condição. Ei, Yeshua está dizendo para eles, sabe o que eu estou falando? Vocês mataram meu pai no coração de vocês. E vocês acham que o rito, que a tradição resolve o problema. O problema é que vocês estão servindo a um pai que está morto dentro do coração de vocês. Se arrependam. E esse texto é maravilhoso. Porque diz que o filho, ele pega as suas coisas, ele vive a sua própria vida. E diz que em pouco tempo ele gasta tudo e ele volta todo quebrado. E quando ele volta para a casa do seu pai, ele lembra, ele fala: poxa vida, o meu pai, ele trata tão bem até quem trabalha para ele. E eu estou aqui comendo lavagem de porco. Eu vou voltar, olha isso, irmão. Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou me oferecer para trabalhar para ele. Lembra que Yeshua disse: não vos chamo servos, mas amigos. Na mentalidade dele, eu perdi o pai, vou voltar com um chefe. Muitas vezes é assim, nós não vemos Deus como pai, vemos Deus como chefe. E é por isso que é só o serviço, não entendeu o que é a relação. Precisamos fazer, porque aquilo que carrega nos preencheu de tal forma que nós precisamos servir. Servir é essência. Amém? Mas a obediência parte da relação. Porque o escravo, ele só serve. O filho ama. E o filho é filho em todo lugar. Então, quando esse jovem chega, e para mim, a chave está aqui no verso 23.
Porque Yeshua, ele está contando essa parábola em Yom Kippur. Porque depois de Yom Kippur vem a terceira parte da festa, que é a festa de tabernáculos. Sabe o que significa a festa de tabernáculos? É Deus habitando entre seu povo. Vocês se arrependeram, agora vocês prepararam um lugar, então eu vou habitar entre vocês. Essas festas apontam para o retorno de Yeshua. Quando nós vamos nos encontrar com Ele, porque a Bíblia diz que ao tocar da última trombeta, nós vamos nos encontrar, e tudo aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível, e nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor, e vai se cumprir aquilo que está em várias profecias, e principalmente na profecia de Ezequiel 37, que diz que o Rei da Paz vai habitar entre os homens. E diz que ele será um para todos, e não haverá X ou Y, não haverá gentil, não haverá judeu, não haverá grego, todos se tornarão um só, com um único rei, com um único Senhor, e todos estarão diante deles. E o verso 23, olha só o que diz aqui, o pai, ele diz assim, quando ele vê o filho, presta atenção, irmão, o coração do Abba, de Yahweh, em relação a nós, quando nós nos arrependemos, quando nós dizemos sim a esse chamado do Filho, de Yeshua, olha o coração do Abba, porque o que Yeshua está ensinando é sobre o coração do Pai. E olha só o verso 23, a gente consegue colocar aqui? Quando o Pai, ele vê o Filho, diz que ele sai do seu lugar e para tudo, parou. Quem que está vindo ali? É Ele. Diz que o Pai, ele levanta e fala, quem que está vindo ali? É Ele. Quem que está vindo? Meu filho. E o verso 23 diz assim, trazei também e matai o novilho cevado. Olha o que ele está fazendo. Levanta o holocausto. Isso aqui é uma sombra. Yeshua está falando, é uma sombra do que ele vai fazer. Comamos e nos alegramos. Verso 24. Porque este meu filho estava o quê? Meu irmão, quando nós somos rebeldes, nós não matamos Deus no nosso coração apenas, nós morremos. Às vezes nós achamos que nós estamos por cima. Não, porque eu não estou mais aí, não preciso me submeter, eu sou o power e eu vou lá. Não, Deus, não preciso de você. Mas a realidade, sabe quem que está morto? Nós. E ali ele fala, porque este meu filho estava e reviveu. Estava e foi achado. E começaram a regozijar-se. O pai falou, faz uma festa, porque ele estava morto, mas agora ele está vivo. Meus irmãos, o que o pai, ele falou grandemente, eu até compartilhei com o AP, eu falei, cara, acho que a gente vai precisar falar disso, porque às vezes a gente fala de vinho novo, e a nossa expectativa é um avivamento. Mas eu entendo que o avivamento, muitas vezes local, ele não é apenas a manifestação do poder do Espírito, mas é o despertar de uma consciência, sabe de quê? Que você tem um Pai. Você não é sozinho, e que esse Pai, no dia que você falar, eis-me aqui, Ele vai fazer uma festa com o Filho, com o Espírito, vai falar, ei, Ele está voltando, porque Ele estava morto no seu pecado, ou Ele estava morto na sua depressão, ou porque Ele estava morto na sua frustração, porque Ele estava morto porque Ele foi marcado por alguém, mas hoje Ele viveu, hoje Ele está vivo, e Ele está voltando para mim, e os céus vai fazer festa. Haverá festa no céu. Você está aqui. Você está aqui. Você quer alegrar o coração de Deus? Volta para Ele todos os dias. Todos os dias. E o verso 25 diz que o filho mais velho, ele olha aquilo e ele fala, pô pai, mas eu faço tudo o que você manda. Eu faço tudo, cara, eu vou ao culto, eu não falto, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço tudo. Por que você está fazendo para esse? E o pai olha para ela, filho, você já tem o meu coração. Você já tem, tudo que é meu é teu. Nós cantamos aqui, filho, tudo que é meu é teu. Mas um dia ele me matou no coração dele. Só que eu não morro. Deus não pode morrer. E eu estava esperando ele. Filho, entenda, é bom que você faça, e eu reconheço. Mas eu preciso dele.
Eu preciso trazer ele de volta. E no verso 31 diz assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Essa é a obra de Cristo. É isso, meu irmão, é isso que Ele faz todos os dias. Você sabia? Porque Hebreus diz que Ele está ministrando ao Pai todos os dias. Ele faz isso todos os dias. Ele pega na minha e na sua mão e fala: ei, você aguentou mais uma milha, está pesado, mas o meu jugo é suave. E o meu fardo, vem comigo. Ouça o Filho falando com você: vem comigo mais uma vez. Pai, mas eu pequei, eu errei, eu estou mal. Vem comigo mais uma vez, você está aqui? E o que o Senhor ministrou no meu coração é que existem pródigos aqui entre nós. E às vezes eu também sou um deles. E eu queria, junto com a liderança, ministrar sobre a vida de vocês e convidar vocês a vir aqui na frente, que nós queríamos orar por vocês. Nós queríamos convidá-los a vir aqui, que nós, como ministros dessa casa, nós queremos ministrar sobre a vida de vocês, amém? Pode ser? Vamos puxar essas cadeiras, pode ser? Que nós queremos ministrar sobre vocês. Nós não queremos te constranger a vir aqui levantar sua mão, não. Nós queremos, como casa, ministrar sobre vocês, amém? Só erga suas mãos onde você está, no seu lugar, e começa a falar com o Senhor nesse momento. Se você se encontra nessa condição, se você sabe que há uma área na sua vida que você não consegue entregar ela para o Senhor ainda, porque, sabe, há algo que te impede, que muitas vezes, sabe, eu sei que vai doer, muitas vezes a gente vai ter que levar a culpa daquilo que nós não fizemos, mas é necessário para que a gente já acesse esse lugar. Peça agora para o Senhor: Yeshua, me leva a este lugar, pega pela minha mão, me leva a este lugar, Senhor. Leva-me a este lugar, me leva de volta até o Pai, você é o acesso. Erga suas mãos o mais alto que você pode nessa noite, começa a falar com o Senhor. Arroz, eu não sei o que falar, então diga: Senhor, eis-me aqui, por favor, Espírito Santo, só me toca. Só me toca, só me toca. Nós vamos orar por você agora, nós vamos ministrar sobre a sua vida. Diga: Espírito Santo, me toca, Senhor, me constrange, Pai. Senhor, começa a tua obra de dentro para fora, nós vamos começar a orar por vocês. Yeshua, nós reconhecemos aquilo que o Senhor fez naquela cruz. E nós entendemos que a tua obra, ela é vigente, ela é perene, ela não acabou, ela permanece, Senhor. O teu sacrifício naquela cruz, Senhor. Pai, aquilo que o Senhor fez. Aquilo que o Senhor fez naquela cruz, Senhor, foi para nos trazer de volta. O Senhor que foi o primeiro, foi o único, mas se tornou o primeiro de muitos. Enquanto nós ministramos uma canção aqui, começa a falar com o Senhor. E nós vamos ministrar sobre a sua vida. Porque nós entendemos que o ministério, o Evangelho nos leva à reconciliação. Reconciliação com quem? Com o nosso Pai. Ainda que habitemos num mundo quebrado, nós não vamos tomar a forma desse mundo. E ainda que nós já estejamos nessa forma, o Senhor vai nos ajudar nessa caminhada. Você está aqui? Erga a sua voz então o mais alto que você pode. Diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, me ajuda nas minhas fraquezas, Senhor. Me ajuda nas minhas limitações. A tua palavra diz, Senhor, que é na minha fraqueza que o Senhor revela a tua força. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. O Senhor diz que se pedirem para andar 1 milha, o Senhor andaria 2. Senhor, eu estou nessa 2ª milha, porque até aqui, foi até aqui, Senhor. Talvez eu não tenha mais força para continuar, mas eu quero continuar. Que a minha força seja o Senhor. Senhor, que a minha força seja o Senhor. Pai, espírito de fortaleza,
Senhor, emuná, Pai, um espírito inabalável, uma fé que não se abala. Senhor, se a tua fé, Pai, Senhor, ela tem o poder de me transformar, eu vou me submeter a ela, a sua fé, Senhor. Oh, Senhor, eis-nos aqui, Pai, como casa, como família, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, Senhor. eu quero te adorar. Se você souber essa canção, Sim, Senhor. adore ao Senhor, enquanto o Fábio vai ministrando. Sim, Pai. Não apenas Espírito no átrio, Santo, sopra, Senhor, mas ministra aos no nossos corações. santo lugar. Eu quero te Show de entronizar Candaramassa. entre os querubins. Oh, de Candaramassa, Oremias. Oh, leva-me à sala Show de do Candaramassa. trono. Leva-nos a esse Pelo lugar, novo e Senhor, o vivo lugar de caminho, acesso, pelo Pai. novo e vivo caminho. Sim, Senhor, leva-nos a este lugar, Pai. Pelo Ouça as nossas sangue vozes, Senhor. de Jesus. Sim, Senhor. Eterno e sumo Sim, Senhor. sacerdote. Ouça as nossas vozes em clamor a Ti, Pai. Tu que habitas entre os louvores de Israel, Senhor. Leva-me à Leva-nos, Senhor, pelo Teu Espírito a este lugar. pelo novo. Leva-nos, Senhor, a este lugar. Sim, Senhor, leva-nos a este lugar, Pai. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Essa canção fala exatamente dessa passagem que o Fábio falou de Hebreus. Nós podemos fazer mais uma vez, enquanto o Fábio continua te levando a esse caminho de volta. Nós estamos voltando, amém? Sim, É Senhor. uma techuvá. Sim, isso. Senhor. Vamos cantar, mas Leva-nos por este caminho. entronize, se volte para dentro, amém? Nós Sim, estamos aqui nos Senhor. esforçando apenas no intuito de construir um ambiente, construir uma dimensão para te ajudar nesse caminho de volta, amém? Vamos fazer isso juntos? Podemos fazer juntos? Enquanto isso, o Fábio continua orando e nós vamos adorar aqui. Vamos lá. Sim, Senhor, o Espírito Pai, eu Santo. quero te adorar. Sim, Senhor. Oh, Espírito. Convença-nos, Senhor, da justiça, do pecado, do juízo, Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero tua glória e majestade. Não apenas no átrio, apenas no átrio, ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. E uma só voz, vamos declarar. Oh, leva-me à sala do trono. Sim, Senhor, nós queremos este lugar. Novo e vivo caminho. Encorajadamente nós Pelo queremos sangue, acessar este lugar, pelo Senhor. sangue de Jesus, eterno Sim, Senhor, nós queremos acessar este lugar. sacerdote. Sim, Senhor. Nós queremos acessar este lugar. Um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar de libertação, Senhor. Nós queremos acessar este lugar, um lugar de leveza, onde as correntes são quebradas, onde as prisões são quebradas. Nós queremos acessar este lugar, Senhor. Sim, Senhor. Pra te Nós queremos acessar este lugar. Senhor, pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Mais uma vez pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Louve o Senhor com as suas
suas palmas mais alto que você pode. Louve o Senhor com as suas palmas. Glória a Deus. É neste lugar, irmão. Amém. É neste lugar onde nós vamos encontrar refrigério, é neste lugar onde nós vamos encontrar cura. É neste lugar onde nós vamos encontrar, onde nós seremos livres, onde as correntes, onde as dúvidas, tudo aquilo que nos prende vai ser quebrado. É neste lugar. Amém? E como comunidade, e como de forma pessoal a gente possa acessar esse lugar todos os dias da nossa vida. Amém? Essa é a nossa oração em nome de Yeshua. Amém, Senhor. Amém. Louve o Senhor com as suas palmas mais uma vez.